Fala, meus queridos amigos, inscritos e companheiros aqui desse canal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, como eu sempre tenho falado, eu quero acreditar e crer que sim. Já quero começar dizendo que nesse momento o meu coração está bastante feliz em relação ao nosso Deus. E se você já é inscrito aqui no canal, muito obrigado pela tua inscrição. Agora, se você for novo aqui e quiser fazer a sua inscrição, basta tão somente você apertar aí o sininho e programar ele para que assim você possa estar recebendo todas as notificações desse mesmo canal na exata medida em que eu for postando alguns vídeos. Antes de começar com o tema desse vídeo, o primeiro favor que nesse momento eu peço a todos é para que vocês venham compartilhar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que vocês gostam e além disso não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo. O like é de uma extrema importância para o crescimento aqui no canal. E saibam que nesse momento eu também trago uma boa notícia para vocês. O bondoso e poderoso Deus tem uma palavra para o teu coração. Vamos agora para a leitura da santa e bendita palavra de Deus. O texto pelo qual nesse momento eu vou estar tendo a honra de compartilhar com vocês se encontra aqui no livro de Mateus capítulo 4 e versículos de números 1 e 2 apenas. O texto por sua vez diz exatamente assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Amém? Bem, como vocês acabaram de observar e ver, eu acabei de fazer uma leitura de um texto bastante conhecido por parte da palavra de Deus. E nesse momento eu acredito que muitas pessoas já ouviram esse mesmo versículo na boca de muitos outros profetas, ao qual Deus tem usado nessa terra. Mas eu gostaria também que você soubesse de uma coisa. A palavra de Deus, ela é autorrenovável. Ou seja, todos os dias, por meio de sua palavra, Deus sempre vai ter algo novo para mim, algo novo para você, aí do outro lado da telinha. Meus amigos, logo quando nós separamos um tempo para lermos a palavra de Deus e para analisarmos a palavra de Deus, nós vamos chegar a uma seguinte conclusão. Que um dia foi necessário que Jesus viesse até a este mundo, mas ele não veio aqui simplesmente por vir. Ele veio, na verdade, para resolver um grande problema. Como todos nós sabemos, Deus havia criado o homem à sua imagem e à sua semelhança. E no instante em que Deus criou o homem, ele automaticamente colocou sobre o homem uma expectativa. Expectativa essa que não foi cumprida. Até porque o diabo ele começou a agir e por conta de sua cilada, tanto Adão quanto Eva acabaram caindo aí no pecado da desobediência. E nós sabemos que a partir daí as coisas não ficaram boas, as coisas não foram muito legais. E ao longo da história nós vamos observar e ver o seguinte, que Deus sempre tentou fazer uma nova aliança com o homem, Deus sempre tentou se reaproximar do homem. Porém, todos os instrumentos que Deus estava usando, todas as pessoas, todos os homens que Deus usava, eles tinham falhas, eles também eram pecadores. E é por isso que um dia Jesus Cristo se levanta do lado do Pai e resolve vir até este mundo, com o objetivo de claramente pegar o homem que estava afastado e reconectar, ou seja, trazer ele de volta para a presença do Pai. E de acordo com a história, quando nós abrimos aí a Bíblia no livro de Mateus, nós vamos ver como foi que Jesus veio até esse mundo, como foi que Jesus veio até essa dimensão. Mas para que isso pudesse acontecer, o nosso Deus Todo-Poderoso claramente teve que fazer uma escolha. E essa escolha consistia no casal. Você vai ver que uma certa jovenzinha por nome de Maria, ela estava noiva. Porém, um dia ela recebeu uma visita de um anjo do Senhor. E esse anjo estava trazendo para ela uma bela mensagem. E a mensagem era que ela havia sido escolhida para dar a luz ao nosso Jesus. Porém, para encurtar a conversa, você vai ver que no primeiro instante ela relutou em relação a isso. Mas aí depois você vai ver que ela aceitou essa missão. Mas até aí não pense você que foi fácil. A prova disso é que a própria história bíblica afirma que José tentou deixá-la secretamente. E aí então você vai perceber que foi necessário que o anjo do Senhor chegasse até ele e levasse uma mensagem de conforto a ele, dizendo para ele não temer e que claramente ele poderia sim tomar Maria por esposa, até porque o que nela estava sendo gerado não era a semente dos homens, mas era sim a semente do Espírito. E dessa forma, dessa maneira, ambos aceitaram essa missão de cuidar do nosso Messias. Jesus foi crescendo e à medida em que ele foi crescendo, ele claramente foi se tornando uma criança saudável, foi tendo uma vida comum e normal aqui na Terra.
Inclusive também você vai ver que Jesus passa pela fase da adolescência até chegar aí à tua fase adulta. E mais precisamente quando ele chega na faixa de seus 30 anos, ele começa a fazer a vontade do Pai. E nesse momento, queridos, eu gostaria de abrir um parênteses aqui e dizer uma coisa bastante importante para cada um de vocês. Vocês vão perceber que até mesmo Jesus, ele teve que esperar a hora certa para agir. Jesus, ele teve que esperar o tempo certo para poder fazer a vontade do Pai. E espiritualmente, o Espírito Santo falou-me algo que eu gostaria de, nesse momento, repassar para todos vocês. Talvez um dia você recebeu do céu, recebeu de Deus uma promessa de que você seria um grande pregador, de que você seria uma grande levita, ou de que você seria mais para frente um grande empresário. E sendo assim, eu quero crer e acreditar que muitos de vocês estão esperando as promessas de Deus se cumprirem em suas vidas. Porém, eu gostaria que cada um de vocês soubessem que assim como Jesus esperou um tempo certo para agir, nós como cristãos temos que também saber esperar a hora certa e o tempo certo de Deus ele entregar nossas bênçãos em nossas mãos. Digo isso porque se um dia o nosso Deus entregar para nós uma bênção no nosso tempo, na nossa maneira, no nosso jeito, muitas das vezes, lamentavelmente, nós não iremos dar valor. E é por isso que eu digo que antes de você receber uma bênção, primeiramente o nosso Deus vai trabalhar no teu coração, vai trabalhar na sua mente, ele vai trabalhar no teu caráter, para que você possa estar preparado e assim, futuramente, na hora dele, no tempo certo, você poder receber a tua bênção e as promessas do Senhor se cumprir na sua vida. Pois bem, meus queridos, como estou dizendo, agora Jesus chegou aí nos seus 30 anos e agora é chegado o momento de colocar o plano salvação em prática. Porém, você vai ver que Jesus ele passou por um outro processo, um processo bastante importante. Diz a história bíblica que um dia ele cruzou o caminho de uma certa pessoa. E essa pessoa era João Batista. João Batista que por sua vez era um grande instrumento de Deus aqui na terra. João Batista que batizava as pessoas para o arrependimento de seus pecados. Em um belo dia, ele começa a olhar para frente. E quando ele olha para frente, eu acredito, eu creio que ele levou meio que um susto. Quem estava diante dele era o próprio Jesus Cristo de Nazaré, vindo até ele para ser batizado. E aí você vai ver que a princípio o próprio João Batista ele relutou em relação a esse assunto. O próprio João Batista disse o seguinte, que era ele que tinha que ser batizado por Jesus, e não ao contrário. Porém, Jesus tinha que ser batizado para deixar para nós aí um grande exemplo a ser seguido. E aí então nós vamos perceber que João Batista, ele de fato acabou obedecendo aquela ordem que Jesus deu a ele. E aí você vai ver uma cena muito linda, você vai ver o próprio Deus se alegrando e dizendo, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Como se não bastasse isso, você também vai ver o Espírito Santo aparecendo nesta mesma cena, em forma de uma pomba. Porém, meus queridos, o que me chama a atenção é aquilo que vai vir na sequência. Porque o texto ao qual eu acabei de fazer a leitura diz o seguinte, o próprio Jesus Cristo ele foi pego pelo Espírito Santo e foi levado ao deserto. Ele foi levado para aquele local justamente para ser tentado pelo diabo. Nós chegamos exatamente no mesmo ponto onde há instantes atrás eu acabei de fazer a leitura do texto bíblico para você. E espiritualmente falando, o deserto ele tem um significado muito importante. O deserto, espiritualmente falando, também tem o significado de dias difíceis. Sendo assim, eu cheguei a uma exata conclusão. É que assim como nosso Jesus, ele foi pego pelo Espírito Santo e foi enviado ao deserto, eu também entendi e compreendi que na vida do cristão acontece a mesma coisa. Haverá momentos em que o próprio Espírito Santo vai nos pegar e também vai nos enviar para um deserto. E nesse deserto, muitas das vezes, nós também vamos ser testados. Nesse vídeo, eu vou estar falando acerca de 3 atitudes que todo cristão deve tomar quando ele estiver passando, quando ele estiver atravessando por um deserto. E a primeira atitude que todo cristão deve tomar quando ele estiver passando por um momento assim, meu querido, é justamente aceitar quando o próprio Deus permite um deserto, quando o próprio Deus permite um momento de dificuldade em nossas vidas. Mas então, qual é de fato a base bíblica que eu tenho para fazer tal afirmação? No início da nossa caminhada com Deus, nós até pensamos que a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo, nós não iremos ser atingidos por lutas, nós não iremos ser atingidos por batalhas. E eu vou dizer mais, no início da minha caminhada com Deus, eu também pensei assim. Eu também estava inserido nesse mesmo grupo. Porém, em um dia,
Eu, assim como muitos, acabei tomando aí um certo choque de realidade. O próprio Cristo em pessoa disse exatamente assim, que no mundo nós teríamos aflições. E ainda por cima, ele nos deixou um exemplo, que se ele venceu o mundo, nós também poderemos vencer. Se ele venceu as dificuldades, se ele venceu as batalhas da vida, então nós claramente também poderemos vencer. Talvez você está nessa fase e muitas das vezes você não sabe o que fazer. Saiba que Deus, ele está no controle. E se ele não perde o controle de nada, então é claro que ele não vai perder, ele nunca perde o controle da sua vida, o controle da sua história. Porém agora, eu reafirmo o seguinte, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, a partir do momento em que nós de fato viermos até a presença do Pai, nós temos que ter a consciência de que nós também iremos passar por dificuldades. Digo isso porque existem muitas pessoas que até mesmo têm pregado ao contrário disso. Algumas pessoas por aí estão ensinando que, a partir do momento em que nós estamos diante da presença do Pai, a partir do momento em que nós viemos para a presença de Deus, nós não iremos passar por dificuldades, nós só iremos ter momentos de paz. E para terminar essa parte, eu vou dizer aqui uma coisa bastante interessante que vale a pena todo cristão observar e aprender e guardar no teu coração. Geralmente, quando Deus permite um deserto na vida de um determinado cristão, eu entendo que geralmente é para dois objetivos. O primeiro objetivo é, claro, testar a nossa fé. Até porque a própria palavra de Deus diz que onde estiver o vosso coração, ali também estará o vosso tesouro. E o nosso coração, claro, deve estar sempre voltado para o nosso Deus. E na minha visão, o segundo motivo pelo qual o próprio Deus permite uma luta, uma batalha, um deserto na vida do cristão é para trazer experiência e fortalecimento para o cristão. Tanto que uma coisa que eu sempre tenho falado aqui no canal é o seguinte, que um dos grandes desejos de nosso Deus é claramente poder usar os seus instrumentos, é usar os seus filhos na terra, para abençoar outras vidas, para trazer outras pessoas até a tua presença. Porém, antes de usar os seus filhos, Deus precisa testar os seus filhos. Deus precisa trazer consistência para os teus filhos. Portanto, meu querido, o deserto também serve para isso, para nos dar experiência, para poder futuramente ajudar o nosso próximo, para poder ajudar aqueles que com certeza estão atravessando por um momento de dificuldade, estão passando aí por um momento muito difícil. Sendo assim, então, qual é a segunda atitude que todo cristão deve tomar quando ele estiver passando por um deserto? A segunda atitude, meu querido, é claramente confiar em Deus. E a base bíblica que eu tenho para poder fazer essa afirmação para você se encontra no Salmo 125, mais precisamente ali no versículo 1. Até porque lá está escrito o seguinte, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, porém permanecem para todo sempre. Sendo assim, de acordo com esse texto, você vai perceber que uma atitude crucial que o cristão deve tomar é claramente confiar em Deus. Até porque Deus sempre sabe o que está fazendo e além de sempre saber o que está fazendo, Ele claramente tem a consciência daquilo que é melhor para mim, daquilo que é melhor para você. Quem sabe agora você está diante de uma situação que para você, humanamente falando, já não tem mais jeito. Quem sabe você está diante de uma situação ao qual o médico chegou para você e falou para você que o seu familiar não vai conseguir, não vai aguentar. Porém, eu quero dizer para você uma coisa. A última palavra não é do homem. A última palavra sempre é e sempre será do nosso Deus. Talvez o seu deserto possa ser aí na sua área matrimonial. Talvez o seu deserto possa ser também o mesmo deserto de Jó. Um deserto onde você está com uma situação onde você não gostaria de estar. Um deserto onde realmente você está enfermo. Ou quem sabe uma outra pessoa da sua família possa estar enferma. Porém eu digo para você uma coisa. Continue buscando e continue acreditando no Senhor. E lembre-se, Ele não perdeu o controle de absolutamente nada. Continue colocando as suas esperanças no Senhor. Ok? Amém? E agora, já na parte final desse vídeo, eu gostaria de estar falando aqui acerca da terceira e última atitude que todo cristão deve tomar mediante a um deserto em sua vida. E a terceira atitude, meu querido, basicamente ela consiste no seguinte: em agir de uma maneira positiva mediante a um deserto, mediante a um momento de dificuldade em qualquer área da vida. E a base bíblica que eu tenho para poder fazer essa afirmação está logo ali no livro de Atos, no capítulo 16. E aí você vai dar de cara com uma história bastante conhecida.
você vai dar de cara com a história de dois missionários. E eu estou automaticamente me referindo a Paulo e a Silas. Um dia, pela vontade do Espírito Santo, eles estavam em uma determinada cidade. E ali então eles começaram a ministrar a palavra, eles começaram a pregar a palavra. E ali naquela cidade havia uma certa moça, uma certa menina. E essa menina, por sua vez, ela tinha um espírito dentro dela. E esse espírito era um espírito de adivinhação. E aí essa mesma menina também dava grande lucro aos seus senhores. Digo isso porque as pessoas vinham de fora para saber acerca da sua vida, para saber acerca de seu futuro, pois como eu estou falando, essa menina tinha um espírito de adivinhação. Ela vivia atrás de Paulo e de Silas e vivia gritando o seguinte: esses dois homens que estão aí são enviados do Deus Altíssimo. Porém, Paulo era esperto, ele tinha um dom de discernir espíritos. E de acordo com o texto, você vai ver que Paulo expulsa o demônio daquela jovem. E aí, por conta disso, os seus senhores perderam aí a sua fonte de renda e a cidade levantou-se unida contra Paulo e contra Silas. E de acordo com o texto, você vai ver que eles foram pegos, eles foram levados aí à presença dos magistrados, eles tiveram que apanhar em praça pública e, como se não bastasse isso, eles ainda foram lançados dentro de uma prisão. Os dois estavam passando por um momento de provação. Porém, mesmo assim, em meio a um momento de dificuldade, eles não murmuraram. Eles decidiram tomar uma atitude que alegrou claramente o coração de Deus. Mesmo em uma situação muito complicada, eles decidiram adorar a Deus. E Deus então enviou um terremoto. E a partir daquele momento, por conta do terremoto, tanto Paulo quanto Silas foram libertos daquela prisão. Porém, em relação a esse texto, o que eu quero falar é exatamente o seguinte: muitas das vezes, como eu estou falando aqui, vamos sim passar por momentos aos quais nós não queríamos passar. Nós não devemos murmurar. Muito pelo contrário, eu diria que nós devemos pegar o exemplo de Paulo e Silas. Até porque o verdadeiro adorador adora a Deus não só quando tudo vai bem. O verdadeiro adorador adora a Deus em qualquer circunstância. Olha, adorem a Deus em todos os momentos da sua vida. Digo isso porque o próprio Deus, ele fala o seguinte, que ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram ao Pai e em espírito e em verdade, aqueles que adoram ao Pai independente de qualquer circunstância, aqueles que adoram o Pai independente de qualquer situação. Quando nós damos o nosso melhor para Deus, Ele sempre vai mandar para nós uma grande provisão. Ele sempre vai enviar para nós na hora certa um grande socorro. Pois de acordo com o texto, se você for observar atentamente, você vai ver que Deus naquele momento mandou uma provisão. E essa provisão é o terremoto. É o terremoto que os tirou das prisões, é o terremoto que tirou também outras pessoas das prisões. Continue dando o seu melhor a Deus, mesmo em meio ao momento de dificuldade. Porque Deus vai enviar uma provisão para você. Deus enviará uma provisão para a pessoa ao qual você tem orado. E através da sua oração, através da sua verdadeira adoração, Deus claramente alcançará todas as pessoas de sua família. Deus vai alcançar todas as pessoas de sua casa. E aí você claramente vai poder dizer o seguinte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa adoraremos ao Senhor. Bom, meus queridos, essas aqui então foram as minhas simples e humildes palavras. Eu espero que até aqui Deus tenha falado com você de uma maneira sobrenatural. E agora chegou o momento de oficialmente eu me despedir de você. Porém, antes de me despedir de cada um de vocês, eu gostaria de, como sempre, fazer um trato aqui com vocês. E esse trato consiste exatamente no seguinte: vamos fazer assim, eu oro por você e você ora por mim. Eu conto com a oração e com o carinho de todos vocês. Sendo assim, até a próxima oportunidade, se o eterno e poderoso Deus, porventura, me permitir. Ok? Amém? Fiquem todos com Deus, fiquem todos com meu abraço.